Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de Cálculo 1. Sou o professor Cláudio Monteiro e a gente vai continuar falando sobre o Cálculo 1. Em especial, nessa aula, nós vamos trabalhar os conceitos que envolvem limite e continuidade. Introduzir com vocês algumas ideias sobre o zero e o infinito, como isso se correlaciona entre si, tá? No final da aula passada, a gente já deu uma introdução nesse assunto, né? Quando falamos sobre as funções trigonométricas, eu apresentei para vocês a função tangente, e aí eu falei para vocês o seguinte: quando chegava ali próximo de 90 graus, acontecia que as linhas elas eram paralelas, elas se encontravam só lá no infinito, né? A linha lateral do círculo, ela não se encontrava com a linha que tinha um ângulo. Então, elas iam se encontrar lá num ponto muito distante, que era o infinito. E aí eu vou mostrar para vocês como, algebricamente, se constrói isso aqui no cálculo 2. Além disso, vamos aprender técnicas para cálculo de limite quando a gente utiliza essas técnicas, tá? Relações entre o chamado limite lateral, limite à esquerda, limite à direita. Mas antes de introduzir a nossa aula, a gente vai trabalhar com vocês agora esses conceitos em específico de zero, de limite, as relações matemáticas que existem entre elas, né? No início da nossa discussão, no livro, ele traz o teorema de Zenon, o paradoxo de Zenon, né? Existem várias formas de se apresentar esse paradoxo. O do livro eu achei interessante, mas eu acho que é mais simples de visualizar no que eu vou trazer hoje para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Antes disso, a gente vai apresentar quais os assuntos que vão ser estudados hoje, né? E os assuntos que vão versar sobre limites são os limites laterais, a gente vai conversar sobre eles, falar um pouco sobre continuidade de uma função, né? As condições que têm que ser obedecidas para que uma função seja considerada contínua. Vamos falar um pouco sobre esses métodos, que são o que tem aqui ao final, os três que são principais juntos com o limite lateral, que seria a razão de polinômios, a radiciação e o teorema do sanduíche, ou teorema do confronto. Também vamos discutir um pouco sobre o cálculo de assíntotas, né? O que são assíntotas, e ensinar como calcular. Essa última parte ela é essencial para os processos de esboço de gráfico. Então, quando a gente estiver trabalhando derivadas, a gente vai utilizar das assíntotas para fazer esboço dos gráficos. A partir de agora, vocês vão ver que as funções elas vão se combinar. Então, a gente vai trabalhar funções lineares juntos com funções exponenciais, funções logarítmicas junto com função polinomiais ou polinomiais lineares e assim por diante, né? Com base nisso, a gente consegue fazer as previsões de qual a tendência delas. Mas, para tanto, é necessário conhecer limites e derivadas. Então, vamos começar? Então, beleza. Vamos iniciar aí com as questões de limites. O que é o tal do paradoxo de Zenon, né? Antes dele, vamos colocar a frase de Blaise Pascal aí. O que é o homem na natureza? Um nada em relação ao infinito, um tudo em relação ao nada, um ponto em meio entre o nada e o tudo, né? Noções de finitude, de infinitude para o homem. O paradoxo de Zenon, ele versa a seguinte questão: você está sozinho numa sala, na porta de entrada, indo em direção à porta de saída, do outro lado da sala. A cada 1 segundo, você caminha metade da distância até a porta da sala. Quanto tempo você leva para sair dessa sala?
Então, pessoal, isso é um paradoxo, né? Porque apesar de caminhar sempre a metade da distância que falta, a gente nunca vai conseguir sair da sala, porque a metade, depois a metade da metade, a metade da metade da metade, e os trechos vão ficando cada vez menores e nunca vão chegar ao final da sala. Se a gente colocasse uma reta numerada e dissesse que a porta de entrada é o 1 e a porta de saída é o 0, a gente nunca chegaria no 0 dessa forma. O outro modelo do paradoxo que foi colocado no livro de vocês é aquela corrida da tartaruga e o Aquiles, tá? Em que eles caminham da mesma forma, né? A metade da distância até o final. E aí, quando o Aquiles chega na posição da tartaruga, a tartaruga sempre vai estar à frente do Aquiles. E aí, nunca vão chegar na linha de chegada final e Aquiles nunca irá ultrapassar a tartaruga. Vocês perceberam que não é real isso não acontece, né, no mundo ideal, no mundo real. Talvez a matemática traduza isso na forma de função, mas não é isso que ocorre. E aí foram estudando e buscando as questões que envolvem o cálculo de limite. Quando a gente faz esse tipo de razão, acontece a seguinte situação. Vamos ali para a nossa tela. Então, a gente tem aqui a nossa tela e o que ele está falando é o seguinte, tá? A gente tem o número 1 e aí, quando a gente faz uma razão, né, ou divide por algum valor, acontece assim, 1 dividido por 2. Isso é uma fração e aí essa fração ela pode ser entendida como sendo 1 dividido por 2, entre o 0, vírgula aqui embaixo, empresta, 2 vezes 5, 10... zerou 0,5. Na forma de notação seria 0,5. A metade de 1,2 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Tá? E isso aqui vai dar 0,25. Pode ser feita a divisão, você vai chegar nesse mesmo resultado. Beleza? E aí eu posso fazer infinitas divisões de tal forma que esse valor vai ser um número muito grande. Por exemplo, se eu chegasse aqui a algo do tipo 1 sobre 100, eu teria 0,01. Depois 1 sobre 1000, 0,001 e assim por diante. Perceba que quanto maior o número aqui embaixo, menor vai ficando minha dízima. Isso aqui vai se aproximando do valor 0, tá? Então, quando é que eu vou chegar no 0? Quando esse número aqui for um número absurdamente gigantesco, também chamado de infinito. Então, o símbolo do infinito indica pra gente que quando eu tiver 1 dividido por infinito, eu vou chegar no chamado 0, no 0, tá? Seria a saída da nossa porta aí no paradoxo. Pensando nisso, né, eles disseram o seguinte, a gente se aproxima desse valor do 0, mas nunca vai chegar nesse 0, certo? A gente pode pensar em formas de se aproximar de outros valores das funções? Sim, então a gente precisa fazer o quê? Chegar nas proximidades. Aqui não é um 0, mas é muito próximo do 0. Se eu quisesse saber o valor de uma função na proximidade, na periferia do 1, eu agiria dessa mesma forma. O do 2 ou do 3 para o valor de x, eu agiria dessa mesma forma. Vamos ver o que nosso próximo slide nos reserva. Ele vai colocar para a gente essas questões dos limites, né, e das inconsistências. Professor, o que são as inconsistências? As inconsistências matemáticas ocorrem quando a gente precisa fazer produtos ou razões de números que são desconhecidos ou que a gente não consegue definir. Como é o caso do infinito. O infinito é um número, mas é muito grande a ponto de não saber. Se eu falar que é 1000, é maior que 1000. Se eu falar 10.000, qualquer número que eu der para infinito, ele é sempre maior, ou existe sempre um número acima dele, e portanto maior. Tá? O zero funciona da mesma forma, né? Não consegue chegar num zero infinito. Se eu tivesse uma matéria e dividisse, e chegar muito próximo de um nada, mas não, ainda existiria alguma coisinha ali, alguma
matéria, um restinho muito pequeno de matéria. Tá, o zero e o infinito são os materiais que a gente tem para trabalhar e definir essas inconsistências matemáticas. E aí, dentro dessas inconsistências, a gente consegue chegar nas razões e nas definições, como essa que a gente chegou aqui, em que 1 dividido por infinito é igual a zero, né? Então, vamos lá. O slide diz assim: no cálculo dos limites das funções, o assunto, né, traz o assunto, conceito e comportamento das funções em pontos extremos, que são o infinito e o zero. Tá? Para avaliarmos o comportamento das funções, precisamos atentar às regras de inconsistências matemáticas e que devem obrigatoriamente serem solucionadas antes da aplicação dos limites. As condições para esses pontos extremos são: então, a gente viu que tendo 1 sobre infinito, né, que são esses pontos aqui, a gente vai ter o zero. Quando a gente tiver, então, 1 sobre zero, que na realidade não é um zero, um número muito pequeno, esse valor vai ser um valor muito grande, ou seja, infinito. As inconsistências que a gente chama são infinito sobre infinito, ou seja, eu estou dividindo uma coisa muito grande por outra muito grande, ou uma muito pequena por outra muito pequena. Então, a gente tem uma inconsistência, não sabe o resultado final dessa divisão, ou desse produto, tá? Bom, professor, o que é esse mais e esse menos que está indicado aí? Isso significa a direção para onde a gente está fazendo esses elementos tender, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um elemento tender à direita ou à esquerda, muda o sinal. A direita, né, ele vem da direita e vem até o ponto de encontro, e a esquerda também. A esquerda vai estar com o sinal negativo na parte superior e a direita vai estar com o sinal positivo na parte superior. Retornando aqui para a nossa folha, numa linha ordenada, né, em que a gente tivesse, por exemplo, o zero aqui, o mais infinito estaria lá à direita, bem à direita, enquanto o menos infinito estaria bem à esquerda. Se eu estou com o zero aqui, estou querendo fazer zero tendendo à esquerda, eu vou vir trazer números que são muito próximos de zero, mas negativos. Então, por exemplo, menos 0,001. Isso é a mesma coisa que um zero à esquerda. Tá? Tendendo a zero pela esquerda, né? Agora, se eu estiver tendendo a zero pela direita, como é que funciona tender a zero pela direita, professor? É escolher um número que seja próximo de zero, mas positivo. Então, 0,001. Isso é equivalente a tender a zero pela direita. Eu só posso tender a zero, professor? Não, você pode tender a outro valor. Digamos, por exemplo, que você queira tender, né, nessa outra reta aqui embaixo, a 1. O zero está aqui, ali os menos e mais infinitos na reta dos números reais, tá? Se eu vou tender a 1 pela esquerda, significa que eu quero um número próximo de 1, mas menor que 1. Então, 0,999 é um pouco menor que 1, portanto, 1 pela esquerda. Se eu quiser tender a 1 pela direita, seria um número um pouquinho maior que 1. Então, 1,001. Isso é tender a 1 pela direita. E esses tipos de manobra nos auxiliam a avaliar qual a configuração, qual é a situação da nossa função próximo da região desse ponto, beleza? E aí, com base nisso, a gente consegue definir as questões de continuidade. O que são essas continuidades? Essas questões de continuidade ocorrem quando o limite lateral à esquerda e o lateral à direita são iguais, são o mesmo, e a aplicação da função, né, do valor da função, também coincide com esse valor de limite. Quando tudo isso coincide, a gente diz que a nossa função ela é contínua naquele ponto. Beleza? Vamos ver agora, então, no slide, como é que funciona essa questão de tender à direita ou à esquerda, beleza? Retornando aqui ao nosso slide, a gente chega na seguinte questão. A gente tem uma função, né? Coloquei uma função simples, como é o caso da função linear. E aí, nessa função linear, você tem aí a função f de x igual a 3x menos 1. E a possibilidade de tender à esquerda
E a possibilidade de tender à esquerda ou à direita. Para quem tende à esquerda, significa que os valores vão se aproximar de 1, né, mas menores que 1. O que vai ter como resultado é um número muito próximo de 2, né, 1.999. Quando eu tendo à direita, o número é um pouquinho maior que 1 e o valor do f de x, resultado é um 2, um pouquinho maior que 2. Então, se eu venho à direita por aqui, a minha função vai me retornar um valor aqui. Se eu vier à esquerda, ele vai me retornar o valor aqui em cima. E quando eu aplicar o valor 2 na função, eu vou ter, né, como resposta um número... Perdão, quando eu aplicar o valor de 1 na função, eu vou ter como resposta o valor de 2, tá? Então, significa, né, em outras palavras, que essa função linear ela é contínua no ponto. Escrevendo de forma matemática, ficaria da seguinte forma. Dizemos que uma função é contínua ou não num determinado intervalo se os limites laterais desses pontos forem iguais, ou seja, existir limite para aquele ponto, ou, segundo, a função aplicada nesse ponto coincidir com o valor do limite, ou seja, limite à esquerda igual ao limite à direita, igual a um valor L, e a f de A igual a L. No exemplo que o livro nos deu aqui em f de x, a gente tem a definição para várias condições, mas nem sempre isso não dá a significância de que a função é contínua, tá? Vamos ver, por exemplo, no caso em que x igual a 1. Para x igual a 1, se eu fizer ele tendendo à esquerda, né, ele vai me dar como resultado y igual a 1, ou muito próximo de 1. Quando eu fizer o x tendendo à direita, ele vai me resultar o valor de 0. Por quê? Para x menor ou igual a 1, eu vou usar a função de x. Então, se eu escolho 0,999, eu obtenho como resposta 0,999, que é aproximadamente 1. Já nesse caso aqui de baixo, ó, ele é maior que 1, né? Então, eu tenho que ser um pouco maior que 1 para tender pela direita. Então, para tender pela direita, pouco maior que 1, eu uso essa função. Então, eu vou ter 1,001 menos 1 vai dar 0,001. Ao quadrado vai dar um número muito próximo de 0, que multiplicado pela raiz de 2 vai dar mais próximo de 0 ainda. Então, aí significa que ele está se aproximando de 0. Quer dizer, o limite à esquerda é diferente do limite à direita. Então, se isso ocorreu, significa que a nossa função não é contínua no ponto 1. Ela é contínua no ponto 2, professor? Vamos ver. Em 2, se eu fizer tendendo aqui, ó, à esquerda, a gente chega em 2. Por quê? Porque ele vai obedecer à relação entre 1 e 2. Entre 1 e 2, a gente vai ter 2 menos 1, né, o 1,999, que é bem próximo de 2, menos 1 vai dar 0,99, que é próximo de 1, vezes a raiz de 2, o limite vai tender a aproximadamente um número muito próximo da raiz de 2, tá? Se eu escolher aqui um pouquinho maior que 2, eu vou estar obedecendo essa função aqui de baixo, ó. E aí, para qualquer valor de x, vai ser igual a raiz de 2. Então, se for 2,001, é a raiz de 2, certo? Mas, então, os dois limites estão indo para o mesmo lugar, professor. Correto? Estão indo para o mesmo lugar. Mas, né, quando eu aplico a função no ponto 2, a gente obtém como resposta 2, então ela é descontínua, né? Ela não tem essa continuidade aqui, porque ela não obedece às 3 regras para continuidade de uma função. Definida, então, o que é a continuidade de uma função, a gente pode agora pensar em métodos para fazer resoluções de limite. Como é que funciona a resolução de um limite? Quando a gente percebe que a aplicação do valor de x naquele limite não gera nenhum problema quanto à
a existência da função, a continuidade, ou não cai nenhum tipo de inconsistência, basta fazer a aplicação como a gente faz no valor das funções. Porque depois, quando eu fizer o cálculo tendendo pelos limites laterais, provavelmente o resultado vai ser o mesmo. Então, basta fazer a aplicação direta. Quando com a aplicação direta eu cair em algum dos casos de inconsistência, do tipo infinito sobre infinito, ou zero sobre zero, aí eu preciso aplicar alguma das técnicas, alguma das formas de resolução por meio dos métodos de cálculo de limite, tá? E aí, quais são esses métodos dos cálculos de limite? É o que a gente vai estar aprendendo a partir de agora, nesse momento. Primeiro método que a gente vai ver é o método da razão dos polinômios. Esse método de razão de polinômios, pessoal, ele tende a utilizar o polinômio de maior grau. Então, se a gente tem um polinômio na parte superior, no numerador, e outro no denominador, a gente pega o polinômio de maior grau entre os dois, né? Então, no caso ali, x ao cubo, coloca ele em evidência, simplifica, e aí sim aplica o limite. Por que eu não posso aplicar o limite do x infinito direto, professor? Se eu aplicar o limite do x infinito direto, eu vou cair numa inconsistência matemática. Observe lá no slide. Se eu colocar aqui o infinito direto aqui, vai ficar x ao cubo, que é infinito, por x ao cubo, que é infinito, né? E aí tudo isso aqui também é infinito, tá? Termos que são infinitos. Infinito sobre infinito é uma inconsistência. Então, por isso, eu preciso aplicar um método da razão dos polinômios. Dividindo por x ao cubo, eu vou obter um x ao cubo que multiplica todo um outro polinômio que não tem o x ao cubo, né? Não tem o x, vai ter um termo que não vai ter x. No caso, esse aqui, primeiro. Esse x ao cubo vai ser simplificado com o da fração de baixo, e aí sim eu posso aplicar o infinito nas equações, nas funções, de tal forma que uma constante sobre o infinito vai dar zero, vai tudo para zero. Então, vai ficar 1 dividido por 1, que vai ser igual a 1. Tá? Aí, quando você faz esse tipo de correlação ou de relação, acontece que você consegue calcular vários tipos de limite para polinômio. Além dessa relação de razão de polinômio pelo grau maior, a gente pode utilizar regras como, por exemplo, a de Bro-Ruffini ou outra regra de divisão de polinômio para simplificar e chegar num resultado. Porque nem sempre o x vai estar tendendo para o infinito, mas pode estar tendendo para alguma das raízes naquelas equações polinomiais e vão resultar em um polinômio diferente. Eu preciso simplificar e eliminar aquela raiz do polinômio para depois aplicar o teste, tá? Para ficar mais prático, né? Eu preparei para a gente um exemplo, um exercício. Vou refazer esse aqui que foi apresentado com vocês aqui agora e vou fazer um novo aí com divisão de polinômio, beleza? Então, pessoal, a gente está aqui com o nosso polinômio, né? Que foi o que foi apresentado para vocês. E agora a gente vai fazer o cálculo dessa divisão aí, tá? Essa divisão a gente vai pôr o x ao cubo em evidência, como foi feito no exemplo. Então, x tendendo a infinito, x ao cubo em evidência. Então, x ao cubo dividido por x ao cubo vai dar 1. 7x ao quadrado dividido por x ao cubo, vou pegar aqui minha amiguinha, menos 7x quadrado dividido por x ao cubo, eu corto aqui com o quadrado, vai ficar menos 7 sobre x. Então, menos 7 sobre x. Então, o 12x vai ficar mais 12 sobre x quadrado. E o menos 6 sobre x ao cubo. Da mesma forma, para o polinômio embaixo, 1 menos 9 sobre x, mais 16 sobre x quadrado, menos 15 sobre x ao cubo, certo? E agora eu simplifico os meus x ao cubo, esse com esse, e onde tem x eu vou substituir pelo valor de infinito. Então,
Onde tem o x, eu substituo por esse valor aqui do meu x. A tendência dele é para infinito. Então, aqui é 7 sobre infinito, 12 sobre infinito, 6 sobre infinito, 15 sobre infinito, 16 sobre infinito, 9 sobre infinito. Todos esses valores vão tender a zero. Então, porque são constantes dividido por zero, tá? Restando, então, 1 dividido por 1, que é a mesma coisa que o valor 1. Ou seja, a resposta do nosso exercício. Quer dizer, esse processo de divisão de polinômio ajudou a gente a resolver o exercício, né, de forma mais básica, mais simples. Quer dizer, criamos a possibilidade de encontrar o valor do limite, né? Tiramos aquela inconsistência de infinito por infinito e resolvemos, encontramos a resposta. Vamos ver o próximo exemplo que eu vou trazer para a gente aqui. É um mesmo limite, né? Um mesmo polinômio, mesma forma, razão de polinômio, só que eu tenho um polinômio de grau 2 em cima e um de grau 3 embaixo. Como é que eu vou fazer essa relação? Continua dando infinito sobre infinito, continua. Então, eu vou ter que pensar em formas de simplificação, né? Ou em raízes desses polinômios, valores de x, que permitam eu fazer a simplificação dos elementos. Como é que eu faço para encontrar a raiz de um polinômio? Eu posso usar Bhaskara, eu posso fazer uma divisão. Por exemplo, isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. O limite de x tendendo a infinito, x² menos 4. Aqui, ó, a gente vê que tem x em todas as parcelas. Então, eu consigo colocar o x em evidência. Então, reescrever na forma de x. X² dividido por x é a mesma coisa que x². X² dividido por x é a mesma coisa que menos x. E menos 2x dividido por x é a mesma coisa que menos 2. Beleza. Professor, eu não consigo dessa forma, né? Eu prefiro fazer por uma forma diferente. Há possibilidade? Sim. Vou encontrar a raiz desses polinômios aqui no outro modelo de divisão. Então, se eu tiver, por exemplo, eu sei que 2 é uma raiz aqui. Como que eu faço isso? Substituindo 2. Se eu substituísse 0 aqui, ó, eu ia encontrar que é uma raiz. E as raízes, né, os polinômios, eles podem ser reescritos na forma x menos a raiz vezes o restante do polinômio. Aqui, ó, é a mesma coisa. X menos 0, não está escrito, vezes o restante do polinômio. Se eu reescrever aqui, eu posso entender que 2 é uma raiz. Então, 2² dá 4 com menos 4, 0. Isso significa que 2 é raiz do polinômio. Se eu quiser descobrir a outra raiz, é só fazer x² menos 4 dividido por x menos a raiz que eu encontrei, que é 2. Beleza. É uma divisão igual a gente fazia divisão lá na quinta série, professor. É a mesma divisão, só que agora você está fazendo com polinômio, tá? Beleza. Se aqui tem x² e aqui eu tenho x, para obter x², eu preciso multiplicar por x. Beleza, então, x vezes x vai dar x². Então, menos x². Beleza? Tá. X vezes 2 vai dar menos 2x, né? Mais 2x. Certo. X² com menos x² se anula e aqui embaixo vai ficar 2x menos 4. Certo. Para anular 2x aqui, eu tenho que multiplicar por 2. Então, mais 2, porque 2 vezes x vai dar 2x com sinal trocado menos 2. 2 vezes 2, 4, negativo, com sinal trocado, mais 4. Menos 2x com mais 2x, 0. Mais 4 com menos 4, 0. Então, quer dizer que a minha outra raiz é x mais 4. Colocando em evidência, eu já sei que uma raiz é x menos 2 e a outra raiz é
x mais 2, tá? Uma raiz é x menos 2, a outra é x mais 2. Perfeito. Então, eu posso reescrever x² menos 4 como sendo x mais 2 vezes x menos 2? Sim, problema nenhum quanto a isso. Beleza. Então, limite de x... Professor, eu vi o vídeo do Bro Ruffini, eu prefiro resolver por Bro Ruffini. Problema nenhum. Tá? Pode ser feito também sem nenhum problema. Dividido por x, x² menos x menos 2. Isso aqui eu posso achar as raízes por Bhaskara, quer dizer, outra forma de encontrar a raiz do polinômio. A gente está vendo várias técnicas aqui nesse vídeo, tá? Por Bhaskara a gente tem, porque é um polinômio quadrado, tá? Por Bhaskara a gente tem que o delta é menos b, melhor, b ao quadrado, que vai ser 1, menos 4 vezes a vezes c. Menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Então, aqui vai ter delta igual a 1 mais 8, delta igual a 9. E a raiz do delta é igual a 3. Quem vão ser minhas raízes desse polinômio? Ou seja, meu x' e meu x duas linhas. Meu x' vai ser menos b mais ou menos a raiz de delta. Então, se o b é menos 1, vai ficar 1 mais ou menos 3 dividido por 2a. Então, dividido por 2. Né? Primeira raiz que eu vou obter vai ser 1 mais 3 vai dar 4 dividido por 2 é 2. E a outra raiz é 2 menos 3 menos 2 dividido por 2 é menos 1. Então, este polinômio ele pode ser reescrito na forma de x menos 2, que é a primeira raiz que a gente encontrou aqui, e x menos com menos vai dar mais, então x mais 1. Beleza, ok. Agora eu consigo fazer simplificação? Consigo fazer simplificação. Simplifico esse com esse, né? E aí eu vou ter, então, o limite de x mais 2 dividido por x vezes x mais 1, tá? Agora eu consigo aplicar minha razão de polinômios. Posso colocar o x, ó, a mesma potência em evidência, tá? Ou o x², né? Aqui embaixo eu vou ter x mais 2 e aqui x² mais x. Se eu colocar o x em evidência, x² em evidência, a gente vai ter o limite de x tendendo a infinito de x², 1 sobre x mais 2 sobre x², dividido por x², 1 mais 1 sobre x². Simplifiquei um com o outro. Isso aqui vai a 0, 0 e 0. Então, eu vou ter 0 dividido por 1. Ou seja, o limite dessa função vai ser a 0, quando x tende a infinito. Certo? Conseguimos trabalhar aí vários métodos de razão de polinômios, isso é bom, né? Muitos dos exercícios que aparecem vão lidar com polinômios de segundo grau, de primeiro grau, e se a gente souber esses tipos de técnica, auxilia muito nos processos de resolução. O próximo método de resolução de limites é o método da radiciação. A gente tem um exemplo aí apresentado para vocês no slide, e você pode ver que o limite ele tende a um valor que é raiz, ou seja, se eu substituir, eu vou ter 16 mais 9, que vai ser 25, a raiz de 25 é 5, e 5 menos 5 dá 0. Se eu substituir embaixo, eu vou ter x menos 4, ou seja, 4 menos 4 vai dar 0. 0 sobre 0 é uma inconsistência, então eu tenho que transformar essa inconsistência numa razão que seja possível de divisão. Lembrando, pessoal,
No exercício do polinômio que a gente acabou de fazer, a gente ficou com 0 sobre 1. Isso não é inconsistência. O que é inconsistência é 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A gente viu ali no início da aula. Tá. Retornando aqui, como é que a gente vai fazer a radiciação? Vai pegar o termo, né, que tem a raiz e multiplicar pelo seu conjugado. O que é multiplicar pelo conjugado? Pegar o valor raiz de x mais a e multiplicar pelo valor de raiz de x menos a. No nosso caso ali o a é o 5 e a raiz do x, né, o x que está contido ali dentro da raiz é aquele x² mais 9, tá? Fazendo isso, a gente consegue encontrar uma forma de simplificar a nossa equação para radiciação. Vamos continuar vendo lá o que acontece. Quando eu multiplico pela raiz de x² mais 9 mais 5, dividido por raiz de x² mais 9 mais 5, é o equivalente a multiplicar toda a função por 1. Então, eu não estou modificando em nada a minha função, tá? Mas, ao fazer isso, eu vou obter esse termo aqui, ó, ao quadrado. E o quadrado da raiz quadrada é o próprio termo que tem dentro. Então, vai ficar x² mais 9 menos os 25, porque vai ser o 5 vezes o menos 5. Lembra na raiz do exercício passado que ficou x mais 2 e x menos 2? Quando isso acontece, é a mesma coisa que eu falar x² menos 2 ao quadrado. E aqui vai acontecer a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa que a raiz de x ao quadrado menos 5 ao quadrado. Simplifico esses dois termos, ou seja, 25 menos 9 menos 25 vai ser igual a menos 16. E aí vou ter como resposta, né, o valor daqui de baixo multiplicando direto esse termo. E aí as duas raízes, ó, a mesma coisa. 16 não é 4 ao quadrado? É, professor. Então, reescrevi na forma x menos 4 e x mais 4. Por quê? Porque dessa forma eu consigo simplificar esse polinômio aqui, ó. X menos 4 em cima com x menos 4 embaixo. E aí, assim, eu não tenho mais a inconsistência 0 sobre 0, podendo fazer a substituição e chegar na resposta final. Beleza? Ok, professor. Falando é uma maravilha. Eu quero ver fazer na folha. Não tem problema não. Vamos fazer, coleguinha. Então tá. Primeira coisa é multiplicar pelo conjugado. O conjugado é o x² mais 9, quer dizer, esse termo se manteve. Só que em vez de menos 5, eu vou colocar mais 5. Se eu multipliquei por isso em cima, eu tenho que multiplicar também por ele embaixo. Ótimo. Isso aqui vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a 4, x², raiz de x² mais 9 ao quadrado, menos 5 ao quadrado, tá? Ah, eu posso fazer a distributiva, professor, e depois anular os termos? Pode, tá? Eu já estou fazendo em menores etapas, porque aproveitar o nosso tempo de aula. X menos 4 vezes isso aqui. Raiz de x² mais 9 mais 5. Tá? Corto a raiz com o quadrado, aí eu vou ficar com x² mais 9. 5 ao quadrado vai dar menos 25, dividido por tudo que tem aqui embaixo. Raiz de x² mais 9 mais 5. Ok? O limite de x tendendo a 4. E aí aqui vai ficar x² menos 16, porque, né, menos 25 mais 9, dividido por x menos 4, raiz de x² mais 9, mais 5. Esse eu consigo colocar em evidência, né? Eu posso até igualar com 0, fazer assim, ó, x² menos 16 igual a 0. x² igual a 16, x é igual a mais ou menos a raiz de 16. Ou seja, as duas raízes vão ser mais 4 e menos 4. Apareceu aí o cálculozinho. Isso é a mesma coisa que escrever x mais 4, x menos 4. Então,
x mais 4 vezes x menos 4 dividido por x menos 4 vezes aquele termo do conjugado. Simplifico esse x menos 4, que é o que estava resultando no zero, né? Afinal de contas, está tendendo a 4. Simplifiquei um com o outro. Sobrou para mim aqui o limite de x tendendo a 4 de x mais 4 dividido pela raiz de x² mais 9 mais 5. Fazendo a substituição simples, a gente vai chegar em 8 dividido por raiz de 16 mais 9 mais 5. Isso aqui vai ser 25, a raiz de 25 é 5, então 8, 5 mais 5, ou seja, 8 dividido por 10. Ótimo. Outro exemplo é similar, né? E a gente vai usar a mesma técnica. Se você quiser tentar fazer sozinho, é uma boa, tá? Dá um pause aí no vídeo, copia a função, calcula, depois vê a resolução. Vamos lá. Multiplico pelo conjugado, 12 menos x² mais 4. Raiz de 12 menos x² mais 4. Aí aqui embaixo a gente vai ter 12 mais x². Aqui é mais, né? Menos 4. Tudo isso sobre x menos 2. Vezes a raiz de 12 mais x². Opa, aqui vai ser 16, né? Menos 16. Porque é o 4 vezes o 4. (16 com 12 vai dar 4. Então, x² menos 4 sobre x menos 2. Raiz de 12, x² mais 4. Isso aqui pode ser entendido como sendo x menos 2 e x mais 2. Dividido por x menos 2 vezes raiz de x² mais 12, que é a mesma coisa que 12 mais raiz de x². E aí eu simplifico x menos 2 com x menos 2. E obtenho então o limite de x mais 2 sobre a raiz de x² mais 12 mais 4. Quando x tende a 2. Agora é só substituição simples, ou seja, 2 mais 2, 4, sobre a raiz de 4 mais 12 mais 4. Então, a gente vai ter 4 sobre 16, raiz de 16, 8. Raiz de 16, 4, perdão. E 4 com 4, 8. Então, 4 sobre 8 ou 1 sobre 2. Por quê? Divide por 2, divide por 2. Esse é o nosso limite. Ok? Beleza. Ótimo. Nosso terceiro método que a gente vai ver agora é um método quando você já fez a tentativa de cálculo do limite por substituição simples, por limite lateral, já tentou essas razões de polinômio, já tentou a radiciação e não funcionou, nenhum deles funcionou, então você vai começar a tentar o método do teorema do confronto. Vamos ver lá como funciona o teorema do confronto. O teorema do confronto, ele consiste no seguinte método. Ou o teorema do sanduíche, né? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar duas funções que compõem essa mesma função e vai avaliar elas individualmente. Imagine o seguinte, eu tenho a função f de x e a g de x.
A h de x, por exemplo, é o produto da f de x vezes a g de x. E aí eu calculo o limite da f de x, eu consigo, pelos outros métodos, descobrir quem é o limite da f de x, consigo descobrir quem é o limite da g de x. Quando eu calculo esses dois limites, aí eu vejo que os dois limites estão indo para o mesmo lugar, né? Naquele mesmo valor de x, o limite é igual. O que isso significa? Se a h de x é o produto das duas, então o limite da h de x obrigatoriamente vai para a mesma condição. Tá? A gente vai entender melhor agora nesse exemplo que está colocado aí no slide. Vejamos o limite da função cosseno de x sobre x, então com x tendendo a infinito. Quando a gente aplica o teorema do sanduíche, ou o teorema do confronto, o que se obtém? A gente avalia a função cosseno de x. A cosseno de x, de acordo com o que a gente viu na aula anterior, podemos perceber que ela é uma função periódica, ou seja, ela varia de -1 até 1, e vai ficar variando nisso a vida inteira, né? Todo o tempo que estiver aparecendo. Já a 1 sobre x, ela é uma função que depende do valor para onde x vai tender. Mas se o cosseno varia de -1 até 1, se eu fizer a divisão por x e obter a 1 sobre x, eu vou ter duas funções, a -1 sobre x e a 1 sobre x. E aplicando o limite para quando x vai a infinito, para ambas as funções, 1 sobre infinito é 0, 1 sobre menos infinito também é 0, ou seja, as duas estão indo para 0. Se as duas estão indo para 0, significa que o cosseno de x sobre x obrigatoriamente deve ir para 0, ok? Beleza. Vamos então. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com gergelim. A partir do teorema do confronto, né, o que acontece? Eu avalio a função cosseno de x. A cosseno de x, a gente percebeu já, né, aqui a gente tem o 1 e aqui embaixo a gente tem o -1. Quando o ângulo é nulo, a função cosseno é 1. E ela oscila dessa forma. Então, ela oscila entre -1 e 1. Perfeito. E a função x eu não sei. A gente vai... A 1 sobre x, ela tem uma outra característica. Ela tem a característica de ser grande para intervalos entre 0 e 1 e valores pequenos para intervalos maiores, né? Tá. Como combinar essas duas? Afinal de contas, o x está tendendo a infinito e eu quero saber o que acontece lá à frente. Quem tem mais peso nessa queda de braço? A cosseno de x ou a x? Provavelmente vai ser a x, a gente viu na resolução. Mas a resolução diz o seguinte, o cosseno de x ele vai variar entre 1 e -1. Agora, para obter a cosseno de x sobre x, é só pegar isso aqui e dividir por x. Então, -1 sobre x maior ou igual que a cosseno de x sobre x menor ou igual que a 1 sobre x. Essa seria, por exemplo, a função f de x, essa aqui seria a g de x e essa aqui a h de x. Se essas duas estiverem tendendo para o mesmo lugar, obrigatoriamente a h de x está indo para o mesmo lugar. Perfeito? Perfeito, professor. Beleza. Então, vamos lá. Qual que é o limite disso aqui tendendo a infinito? Né? Então, o limite com x tendendo a infinito de mais ou menos 1 sobre x vai ser o mesmo valor, porque o x é infinito vai a 0, né? 1 sobre 0 ou menos 1 sobre 0 vai dar 0. Logo, a cosseno de x ela vai toda para um mesmo valor e a gente diz que ela converge para o mesmo valor de 0. Então, o limite de x tendendo a infinito é igual, do cosseno de x sobre x é igual a 0. Por qual teorema? Pelo teorema do confronto. Confrontamos essas duas respostas aqui e obtivemos isso como solução. Certo? Certo. Vejamos agora, vou pular esse primeiro caso aqui, vejamos agora esse caso aqui.
Da mesma forma, né? O seno de x. Quem é o seno de x? É a mesma abordagem. Ele vai variar de menos 1 até 1. E aí depois eu vou dividir por x. 1 sobre x e menos 1 sobre x. Como o limite desse x aqui está indo para o infinito, acontece que mais ou menos 1 sobre x sempre vai a 0. Logo, o limite do x tendendo a infinito da seno de x sobre x também vai para 0. Ok? Beleza, professor. Por que você pulou aquela ali que está vermelhinha? Porque aqui muda um pouco a situação e a gente precisa usar um pouco do nosso raciocínio, tá? A gente vai testar o limite lateral para ela naquela condição e verificar o resultado, né, o valor para a condição que é dada. Ela é 1, tá? A condição. Então, vamos lá. Se eu testar o limite lateral aqui, ó, para x indo a 0, seno de 0 é 1, tá? E aqui 1 sobre 0 vai dar infinito. Então, eu vou ter o seno indo para infinito, mais ou menos infinito, e o seno indo para mais ou menos 1, né? A variação do seno é sempre essa. De menos 1 até mais 1. Mas ele está tendendo a 0. Quando ele tende a 0, obrigatoriamente o nosso seno vai ser 1, do círculo trigonométrico, né? Então, se ele está tendendo a 0, essa função ela tende a ser 1, beleza? Já o 1 sobre x, né, o 1 sobre 0 vai para infinito. Então, se eu fizer o limite com o x tendendo a 0 de 1 sobre x, isso aqui vai dar infinito. Certo? E a gente não consegue definir. Se for positivo, se o seno for positivo, melhor, se o x, né, tender a 0 pela direita, ele vai para 1. Se tender a 0 pela esquerda, ele também vai para 1. Já a função 1 sobre x, se tender pela direita, vai a mais infinito. Se tender pela esquerda, vai a menos infinito. Essa função ela não é a delimitadora da equação como um todo aqui. Quem delimita essa função é a função seno de x. Então, por maior que seja essa razão de x aqui, a tendência é para o valor do seno de x. Então, o limite do x, quando o x tende a 0, para o seno de x sobre x é igual ao valor de 1. Tá? Por mais que a razão de 0 aqui leve a infinito, essa só alcança o valor de 1, né? Porque os dois limites laterais, à esquerda e à direita, estão levando para 1, beleza? Tá, professor, ficou meio vago, mas existe uma outra técnica de derivação, de cálculo de limite que pode me auxiliar a encontrar essa resposta? Sim, existe uma técnica chamada regra de L'Hopital, tá? O L'Hopital. Ela trabalha com derivadas, e aí se você aplicar a derivada, tem um vídeo nosso no canal falando sobre, tem vários livros falando sobre isso. A próxima aula a gente vai trabalhar a derivada e vai ficar mais claro. Quando a gente tem essas questões de inconsistência, que é o que ocorre aqui, né? 1 sobre infinito, é um tipo de cálculo, né? Pode ser mais ou menos infinito, e aí como é que é uma inconsistência, não sei o que fazer. Aí eu aplico o L'Hopital, tá? L'Hopital é fazer a derivada do seno. Então, a derivada do seno seria cosseno de x, e a derivada de x é 1, tá? Aplicando a derivada das funções individualmente. Apliquei essas duas derivadas aplicando 0. Quem é o cosseno de 0? Cosseno de 0 é igual a 1. E aí, aplicando esse cosseno de 0 aqui, a gente vai ter o valor do limite sendo igual a 1. Correto? Beleza, pessoal. Então, visto aí o nosso
um dos nossos últimos modelos de derivada, de cálculo de derivada, vocês estão bem armados e bem montados para fazer os cálculos de derivada que serão propostos no decorrer do nosso curso aí com vocês. Façam os nossos exercícios, nossos roteiros vão estar bem providos aí do que vai ser solicitado. Correto? Correto. Para finalizar a nossa aula, o nosso encontro, eu trouxe também o exemplo de cálculo de assíntotas. O que são assíntotas? Assíntotas, né, como a gente comentou no início da nossa aula, elas revelam, elas apresentam o que a função trabalha, o que o elemento, de modo geral, né, como ele se comporta numa determinada condição. As condições vão ser sempre nas condições em que as funções não são muito bem definidas, que são as raízes dessas equações, que são os limites a infinito, à direita, à esquerda, e a gente precisa entender e compreender como elas se comportam nesses pontos, né? Então, para isso, criou-se um procedimento, uma forma de se calcular as assíntotas. O que eu preparei para a gente aqui sobre as assíntotas? As assíntotas são linhas onde a função atinge valores muito elevados, tá? São os infinitos, né? Positivos ou negativos. São divididas em assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Para encontrar quem é a assíntota de uma função, as verticais a gente vai dizer que elas ocorrem nos limites em que o domínio do x não pode ser definido. Onde estão esses limites? Normalmente estão nas raízes do denominador de um polinômio. Então, vai ser uma função dividida por um polinômio do tipo x menos 1. Então, x menos 1, uma provável assíntota, seja ali em x igual a 1. Tá? Porque aí 1 menos 1 vai dar 0 e é uma inconsistência. Tá? Onde mais pode ter uma outra assíntota nessa função? Outro lugar que pode ter assíntota na função é se for raiz, por exemplo. É a raiz de x² menos 4. Quer dizer que o x² tem que ser maior que 2, né? Então, a partir dali, pode ser que ocorram algumas assíntotas. E a gente pode fazer o teste nessa raiz de polinômio. Tá? Para as horizontais, a gente vai fazer o x tender a um valor infinito, de tal modo que, quando isso ocorre, o valor provavelmente tem que vir para um valor constante de y. E aí, nessa condição, existe a assíntota. A assíntota é representada graficamente como uma linha tracejada no valor definido, no valor que a gente calculou. E ela é definida pelo limite. Pode acontecer desses limites nem sempre irem para um mesmo lugar, que é quando a gente diz que os limites, né, o lateral direito e esquerdo está indo para o mesmo lugar, significa que ele está convergindo a determinado ponto. Já quando o lateral direito está indo para um lugar e o esquerdo está indo para outro lugar, ele está divergindo, o limite diverge, né? Ou seja, ele não existe nesse limite. Um pode estar indo para mais infinito, outro indo para menos infinito. E aí a gente não tem um limite convergindo numa posição. Quando os dois convergem, por exemplo, os dois estão indo para mais infinito, significa que os dois vão se encontrar lá no infinito. Olha que coisa bonita e coisa poética, né? Os limites se encontram no infinito. Meu Deus, vira para cremosa e fala que os limites se encontram no infinito. Brincadeiras à parte, vamos lá calcular as nossas assíntotas, tá bom? Bom, o que eu preparei aqui para o cálculo de assíntota é esse exercício que está colocado aí. Calcule a assíntota vertical e horizontal da função f de x igual a x² sobre x² menos 9. A gente vai calcular os limites onde a função pode ser descontínua, seja nas raízes do denominador. Depois a gente vai calcular o limite lateral dessas funções, né? Fazer o x tender a infinito. E aí a gente pode usar qualquer um dos modelos para fazer esse cálculo aí. E depois calcular os limites horizontais, beleza? Então tá bom. Vamos abrir aqui a tela da nossa mesa de cálculos.
E eu vou copiar com vocês a função. A função ela é um f de x x² sobre x² menos 9. Então, onde é que está a inconsistência? Onde que está o local em que não existe divisão? Ah, não existe divisão por zero, né, professor? Ou por infinito. Isso. A princípio por zero. Então, quer dizer que isso aqui, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Então, primeiro eu vou encontrar essas raízes. Se isso tem que ser diferente de zero, eu vou fazer x² menos 9 precisa ser diferente de zero. Por se tratar de raiz quadrada, eu tenho duas raízes. E aí, por ter duas raízes, eu vou ter que obter duas respostas aqui, dois valores como resposta. X² é diferente de 9. 9 eu posso reescrever como sendo 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3 é 9. E aí, ao aplicar as raízes, eu vou... x é igual a raiz de 3², que é 3. Mas não é só 3, é mais ou menos 3, tá? Porque a gente aceita os dois valores como resposta. Se eu colocar 3 aqui, eu vou ter 3 ao quadrado menos 9, que vai dar 9, e vai zerar. E menos 3 também, porque menos 3 vezes menos 3 vai dar 9, que vai zerar com um valor. Então, os dois são resposta. A gente viu, então, que isso aqui pode ser escrito como x mais 9 e x menos 9. Então, x igual a 3 e x igual a menos 3 são nossas raízes. Então, quer dizer que eu vou fazer os limites dessa função para esses pontos. Então, a gente vai fazer o limite de x tendendo a 3 para x² sobre x² menos 9. Certo? Beleza. Qual que é esse limite aí? Calculando, a gente vai ter então que o limite de x tendendo a 3, coloquei em evidência aqui, ó, 1 x², 1 menos 9 sobre x². Adianta fazer isso? Olha só, corto, aí aqui 3 vezes 3, 9, 1 menos 1, 9, deu 0. Ixi, agora não vai dar para resolver, professor. Calma. Se você colocar em evidência, professor, os x aí, se eu colocar em evidência vai ficar x mais 3, x menos 3, não vai dar certo também, pessoal. Não existe técnica, só dos limites laterais, né? Então, se eu fizer por limite lateral, eu vou conseguir encontrar. Então, por limite lateral, ó, 3 pela direita. Vamos imaginar um número de 3 um pouquinho maior. Então, 3,01. O quadrado de 3,01 vai ser o valor um pouquinho maior que 9, tá? Então, vai ser um valor positivo. Então, vamos dizer que 9,001. Então, vai dar 0,001. 0,001. E 3,01 vai ser 3,001. Este valor, né, ó, dividido por isto, vai me dar um valor que tende a um valor muito grande, o valor infinito, só que positivo. Correto, professor? Quer dizer, então, que o limite da f de x tendendo a x igual a 3 pela direita está me dando um mais infinito. Isso, um infinito positivo. E se fosse pela esquerda, professor? Pela esquerda, mesma coisa, né? Aqui seria 299 ao quadrado, um valor um pouco menor que 9. Então, aqui seria, vamos escrever a função. Por exemplo, 299 é uma constante qualquer, tá? Não vai influenciar em muita coisa. Agora, o que influencia aqui, ó, tá? Aqui vai ser um valor um pouco menor que 9, então o valor vai ser menos 0,001. Essa razão de um zero negativo vai me dar um menos infinito. Então, a gente tem um valor divergindo para essa função, né? Se vai pela direita,
Se vai pela direita é positivo, se vai pela esquerda é negativo. Então, o limite dessa f de x tendendo a x igual a 3 pela esquerda está me resultando em um valor de menos infinito. Então, ocorreu isso. Exatamente. Tá. E se fosse o contrário, professor? Se fosse menos 3? Vou deixar para vocês fazerem o cálculo, mas se fosse menos 3, o limite de x tendendo a menos 3 pela direita, ao invés de dar um valor de positivo, infinito positivo, ia dar um infinito negativo. E aqui, se fosse menos 3 pela esquerda, infinito positivo. Isso significa que temos assíntotas? Sim, nós temos assíntotas em 3 e em menos 3, que são as duas raízes do nosso polinômio. Legal, muito bom. E para a gente calcular a assíntota vertical, é só fazer o x tender o quê? X tender a infinito, né? Beleza, se o x tender a infinito, aí sim eu posso aplicar aquela regrinha que eu mostrei lá no começo, né? Então, se o meu x tende a infinito nessa potência aqui de x² mais 9, eu coloco o x² em evidência. 1 mais 9 sobre x². Simplifica, simplifica. Ao substituir o infinito aqui, a gente obtém 0. E aí, 1 dividido por 1 é igual a 1. Quer dizer que eu tenho uma assíntota em y igual a 1. Faz diferença ser um infinito positivo ou infinito negativo? Vamos ver. x² positivo vai dar um valor positivo. Então, vai dar 1 positivo. x² negativo, ou menos infinito, né? Vai dar um valor... menos infinito vezes menos infinito vai dar um infinito positivo. E aí, a razão dos infinitos positivos vai dar 1 também. Então, não faz diferença, tá? Ser à direita... ser infinito positivo ou infinito negativo aqui na função. A assíntota vai estar representada em 1. Legal, professor, bonito, mas eu quero ver o desenho, quero ver o gráfico. Sou um cara que gosta de desenho, de gráfico. Então tá bom, colega. Vamos lá. Como é que vai ficar o gráfico disso aqui? Fazer o eixo de y e o eixo de x. Certo, a gente descobriu então que em 3 e que em menos 3... a gente tem assíntotas. E quando se tem assíntotas, a gente representa por meio de linhas tracejadas. Então, aqui, ó, tem uma linha tracejada. Quer dizer que a função ela vem e tende a chegar nessa linha, mas nunca encosta nessa linha, tá? Ela tende a esse valor, mas não encosta nesse valor. E a outra assíntota que a gente encontrou foi a horizontal em 1. Então, aqui em y igual a 1, a gente tem outra assíntota. Certo, beleza, que legal. Muito bom. Tá. Como é que a gente vai fazer o esboço dessa função agora, professor? Bom, a gente não viu que quando a gente tende pela esquerda, né? X tendendo a menos 3 pela esquerda. Vamos pegar aqui na folha. Vou dobrar a folha aqui. Fiz toda a minha colinha, né? Contas, isso ajuda no desenho. Então, x tendendo a menos 3 pela esquerda, ó, vai dar menos infinito. Então, se eu estou daqui do menos 3 pela esquerda, tá aqui, ele está indo para o menos infinito. Então, ele vai fazer assim, ó. Se ele tendesse pela direita,
ele iria... menos 3 pela esquerda. Menos 3 pela esquerda é mais infinito, então ele não vai para cá. Menos 3 pela esquerda, ele vai para cima, né? Para o mais infinito. O mais infinito tá aqui para cima, tá? Então a curva daqui, ela vai para cima. Então ela vai fazer assim, ó. Aí ele tem uma assíntota em 1 também, né? Então é uma linha aqui que vai se encontrar com essa assíntota aqui, tá indo lá para cima. Isso. E o menos 3 pela direita? O menos 3 pela direita está vindo do menos infinito. Então ele vem do menos infinito e está chegando aqui. Aqui para frente eu não sei como ele vai se comportar, mas isso eu sei. E o 3 pela esquerda? O 3 pela esquerda, ó, 3 pela esquerda vem do menos infinito também. Então ele está vindo aqui e está fazendo aqui. Aqui ele vai ter algum comportamento que eu não sei ainda qual é, mas vamos descobrir. Tá? Perceba que o cálculo de assíntotas ajuda no esboço, no cálculo do esboço de gráfico, né? Ó, tá vendo? Vai sair o gráfico da função que a gente calculou. 3 tendendo à direita, né? A função tendendo a 3 positivo pela direita vem do mais infinito. Então ela vem daqui de cima e está descendo. Vai parar onde? Vai parar na assíntota do 1 aqui, ó. Vai fazer assim. Tá? E dali continua. Como é que eu descubro os locais aqui de cruzamento? É só fazer a substituição na função. Se eu usar o y igual a 0 na função, eu vou ter x² igual a 0, ou seja, x igual a 0. Se eu usar o x igual a 0, para o x igual a 0 eu vou ter o valor do y. Né? Para o x igual a 0 eu vou ter 0. Então, vai passar aqui no 0. Né? A função ela é y igual a x² menos 9. Se x igual a 0 aqui, vai ficar 0 sobre 9, y igual a 0. Nem precisa substituir o y igual a 0 aqui, que a gente já vai encontrar que o x é igual a 0. Então vai passar por aqui, ó. Vai fazer essa curva aqui, vai passar por aqui e vai descer aqui para baixo. Pronto, nós temos o esboço do nosso gráfico a partir dos cálculos de assíntota. O primeiro passo para cálculo de esboço de gráfico, né, é a parte de avaliar as condições de intersecção e de assíntota, que é o assunto que a gente viu aqui no final dessa aula. Os próximos envolvem os cálculos de derivada, só que para isso a gente precisa conhecer os métodos de derivação, e é o assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula. Muito obrigado e até a nossa terceira aula. Tchau, tchau! Do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.